Disse: louvado seja o Senhor. Bem-vindos a cada um de vós esta noite em nome de Jesus. Eu oro que Deus Ele mesmo fale a cada um ao ponto da tua necessidade na liderança em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pelo desenvolvimento da liderança esta noite. Pedimos, Senhor, que fale a cada coração, promove cada um, levanta cada um e leva-nos ao lugar que o nosso destino tem ordenado para cada um em nome de Jesus. Damos-te a glória, porque sabemos que será feito. Em nome de Jesus oramos. Viemos a Esther 3. Estamos lendo versos 1. Depois disso, o rei promoveu Amã, o filho de Amadás, e o advertiu, dizendo: assenta-te sobre todos os príncipes que estavam com ele, e todos os reis à volta, que estavam na porta do rei, e que reverenciavam a Amã, porque o rei tinha comandado concernente a ele, mas Mardoqueu não se encurvou, nem lhe deu reverência. Então os servos do rei, os que estavam na porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgrediste o mandamento do rei? Agora acontecerá que, quando falarem diariamente, todos os dias a ele, e não ouviu a eles, e disseram a Amã para ver se Mardoqueu, os assuntos de Mardoqueu iam acontecer, porque tinha dito que lhes disse que era um judeu, tinha dito a eles que ele era um judeu, e quando Amã viu que Mardoqueu não se encurvar e nem lhe der a reverência, então Amã, cheio de ira, e pensou colocar a mão sobre Mardoqueu, porque lhe tinha mostrado ao povo de Mardoqueu, pelo que Amã viu, pensou em destruir todos os judeus que estavam em todo o reino até o povo de Mardoqueu. Ao lermos a história, em todo o livro de Esther, vimos o princípio que não pudesse imaginar qual seria o fim. Pessoalmente, o Mardoqueu não sabia qual seria o fim. Esther não sabia qual seria o fim, e todos os judeus, não somente na porta e à volta da cidade, mas em todas as 170 províncias do seu império, ninguém deles qual seria o fim. Eu disse para vos dizer isso, olhando a tua vida e olhando o pequeno princípio, o princípio pequeno, e olhar tudo que está à tua volta, não podes imaginar, ninguém te pode dizer qual é que será o fim. O teu fim será maior do que o seu princípio. E o sucesso do que fazemos, o sucesso da pequena obediência que damos ao Senhor, nunca podes imaginar qual é que será o fim para um alto ponto. Então, deixa-me que eu te leve. Esther, capítulo 10, 3. Esther 10, 3. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Este é o fim.
o fim glorioso. E o teu fim será glorioso em nome de Jesus. Olhando toda a história, Mardoqueu era incurvável, inquebrável, um capitão incomprometível, o que estava firme, revelando a verdade no meio da confusão, olhando a perseguição e a ação do homem. Estava debaixo da perseguição tensa, perseguição tensa, um tipo de perseguição que pensa que poderia destruir o homem até nos dias seguintes. Sim, o homem, sem sabendo o que viria a ser dele, tomou a sua posição. Tu tomarás a tua posição. E fique firme por Jesus, porque se não te firmares para Jesus, irás cair para Satanás e cairás com Satanás. E se não firmares na verdade, cairás na falsidade. E se não te firmares na justiça, cairás na injustiça. E se tu te comprometeres perante o Amã, serás condenado com Amã. Se te comprometeres com estes dias do desafio, estes dias de provações, estes dias da tua perseguição, e se te comprometeres com Amã, serás condenado com Amã. Mardoqueu, quer seja um profeta ou um sacerdote, não viu a visão do futuro, nem ouviu a voz do céu. Tudo que ele tinha era limitado na palavra escrita, que ele foi ensinado para a sua suficiência de se firmar. Obviamente, Moisés morrera antes de nascer Mardoqueu. Porque estes filhos de Israel, o povo de Judá, muitos anos passaram, Moisés foi, Josué passou, Davi passou, e foram levados ao cativeiro. Foi nesse cativeiro que tudo isso começou a acontecer, ainda que não tinha nada, exceto a palavra escrita. Ele firmou-se naquela palavra escrita e Deus honrou a ele. Assim que te firmares na palavra escrita, a Bíblia Santa, o Senhor irá te honrar. Fique com o Senhor e o Senhor estará por ti. Estejas na verdade e a verdade te defenderá. Em nome de Jesus. Li para vós o que aconteceu. Não diga é pequena coisa aparentemente, uma coisa negligência, alguém que está a passar, seu nome é Amã. Então o rei disse, quando lhe ver passando, levante-te. Quando ver a eles passando, reverencia a ele. É tudo isso. Mas Amã olhava para cada um para obedecer aquele pequeno mandamento. E para ele, um pequeno homem é satisfeito com pequena coisa. Só se levantar, reverenciar, encurvar-se, fez o seu dia. Pode dizer quando alguém é pequeno, pode dizer quando alguém é pequeno, ainda que tenha uma posição alta, a pequena coisa que omites em fazer, isso traz grandes problemas para o tal homem. Mas do outro lado, temos Mardoqueu. Ele tinha ouvido o mandamento de Deus, olhava para a convicção que vem da palavra de Deus e disse, e se todo o corpo do homem é muito importante, e uma pequena unha do dedo é importante. E se removeres aquela pequena unha, olhando para o corpo de Cristo, há uma pequena unha, é o pequeno mandamento, e se levantar e reverenciar perante o homem, é o Deus que me disse para fazer. Legível,
muito pequeno, mas não irei fazer. Irei obedecer a Deus do que ao homem. Falo a vós esta noite, no tempo. Enfirmar-se, estando firme para a verdade de Deus revelada, de uma forma incomprometível, sem se abalar tudo quanto que seja, ainda que as nuvens caiam, ainda que o mar brama, ainda que o Satanás está a se levantar, mas o Filho de Deus, olhando a palavra de Deus, de uma forma inabalável, sem se comprometer, temendo, estar em pé na palavra revelada de Deus, olhando o capítulo que estamos a olhar, há três coisas. A convicção e coragem de uma mente simples, não conformista. Não conformista. O que é não conformista? Vê outras pessoas se encurvarem, vê outras pessoas se curvarem, ou vê outras pessoas se caindo pelas suas faces perante o homem, e ele somente não se conformou e não conformista à convicção de tal homem, à coragem de tal homem, com uma mente simples, não conformista. Ponto número 2, a cooperação em suportar a congregação. Os judeus eram espalhados nas 170 províncias. Assim que é o resultado de se firmar, como resultado do cometimento, como resultado da congregação deste homem simples, Mardoqueu, toda a vida do resto das pessoas, os judeus, a vida era conservada, e todos eles, congregação aqui, congregação aqui, congregação ali, nas 127 províncias, o que chamamos de regiões, em 127 províncias, firmaram-se por Mardoqueu, protegendo suas vidas, e nenhum deles enviou mensagem a Mardoqueu dizendo: rebaixa, há um perigo, modifica o teu padrão, a nossa vida está em perigo, reverte a tua decisão, nossa vida está em perigo. Qual o assunto, Mardoqueu? Qual o problema? Deus, a igreja vai mandar comissão para ti. Quando essa comissão chegar, por favor, por causa de todos os judeus, em todas as 127 províncias, escute, não tenha problemas, somente para se firmar e se encurvar perante o homem. Por que não faz para... O que ele fez para ti? Pode tu te levantar. Ainda que não concorda no coração, você pode dizer: no meu coração não me levantei, na minha mente não me levantei, mas para cumprir a justiça e deixa que a vida continue, por favor, encurva-te perante o homem, não na congregação, não uma simples alma, nem um simples membro, nem um simples cidadão que se apelou ao homem, é que Deus, para ir pacientemente, vagaroso, para reverter o que ele fazia. A congregação cooperou, trouxeram a cruz para eles, trouxeram desafios para eles, trouxeram dificuldades para eles, levantaram a estresse da morte para eles, mas disseram: isto é a verdade. Uma pequena parte da verdade não é um dos 10 mandamentos escritos, é somente uma pequena coisa, a unha no dedo. Aquele homem fazia coisa boa, iremos cooperar com ele, ainda que temos que carregar a cruz. Ele suportou a congregação 3, a comendação e coroação do vencedor santificado. A comendação
e coroa e coroação de um vencedor. Não tens dúvida na mente, Mardoqueu foi um vencedor. Serás um vencedor. Disse, serás um vencedor. Tudo que tem que custar na mente e no espírito é a espinha dorsal do vencedor para se desenvolver em ti, serás um vencedor em nome de Jesus. Um dia em cada tempo, uma provação em cada tempo, um desafio em cada tempo, uma dificuldade em cada tempo e uma tristeza em cada tempo, uma tristeza em cada tempo, um dia em cada tempo. Assim que as horas passam, assim que os dias passam, e você se firma hoje, este momento, você confirma o que tu és, o capitão, o vencedor neste momento. Os momentos vão dias em dias, de semanas em semanas, meses a meses e anos a anos, assim que chegares ao fim do tempo. Tem sido um incurvável vencedor e capitão, e tu assim serás. Assim tu serás. Comendação e coroação do vencedor santificado. Ponto número 1. A convicção e coragem de uma simplesmente conformista. Volte para o capítulo 3. No capítulo 3, estou lendo o verso 2. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se encurvaram e se prostraram perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei. O que tem sido a denominação das igrejas no nosso continente africano? Que tal se rejeitar a palavra de Deus e dizem, isto é pequena coisa, isto é uma pequena área, vai nos fazer não populares, se firmarmos nesta pequena coisa. Nos fará não aceitáveis se tomarmos a firmeza nesta pequena coisa. E cada um, em todas as igrejas, de todas as denominações, se encurvam e se prostram. Por quê? É pequena coisa. E todos os servos do rei, que estavam na porta do rei, se encurvaram e prostraram perante o Naamã, porque o rei tinha ordenado concernente a ele. O rei tinha ordenado concernente a ele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Um homem no meio de toda a terra, um homem no meio de todos os oficiais, um homem no meio de todas as pessoas na porta e naquela cidade. Ele tinha a coragem, tinha a convicção, tinha a espinha dorsal dizendo, todos podem se prostrar ou se encurvar, eu não. Verso 4. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu, falaram todos os dias a ele. Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto de dia em dia, e não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Colocaram sobre ele a pressão, disse, eu sou um judeu, não somos como vocês, por isso que vocês se prostram. Eu sou diferente. Eu sou distinto. Eu sou um judeu. O que é que faz a pessoa diferente? O que faz
agir diferente, o que faz se firmar em alguma coisa que todas as outras pessoas estão caindo, o que faz a ele não se comprometer, o que lhe faz incurvável. Eu sou judeu. Eu sou um cristão. Nós somos cristãos também, não assim. Eu sou cristão. Eu sou um discípulo. Nós também somos discípulos, seguimos a Jesus, não é assim. Eu sou discípulo. O que faz a pessoa diferente? Eu sou um convertido, um verdadeiro convertido, um convertido genuíno, um convertido bíblico. O que faz a pessoa se firmar? Somente, ainda que muitas pessoas são contra ele e vêm a ele dizendo que ele está errado. Ele é excêntrico. Ele foi além. Dizem, ele não é como o resto das pessoas. Tomou a firmeza. Eu sou um crente bíblico. Eu creio que cada igreja, eu creio em todo o título, eu creio todas as partes, eu creio a pequena parte, eu não vou tirar um J ou um til da palavra. Eu sou um crente bíblico. Eu que faz o homem diferente. Eu que faz a mulher diferente. Eu sou judeu. Olha Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, verso 1. Romanos 3, verso 1. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Em todas as áreas, o que faz o judeu diferente? Porque os judeus, ele pessoalmente, ele era o aprendiz da revelação. Ele é um aprendiz da verdade. O Senhor tinha depositado a verdade eterna, uma verdade salvadora, a verdade que todas as cidades iam ser julgadas no dia final. Por causa disso, tem recebido aquele cometimento, disse: eu sei quem sou eu sou um judeu. Não posso me comportar como vocês se comportam. Olha, capítulo 9 de Romanos, Romanos 9, estou lendo o verso 4. Romanos 9, verso 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Eu sou um judeu. As promessas foram nos dadas, os preceitos nos foram dados, os mandamentos nos foram dados, a verdade salvadora da vida, revelação, nos foi dada. Eu sou um judeu. Por causa disso, não posso me encurvar, não posso me prostrar como outras pessoas fazem. Romanos 2, 29. Romanos 2, 29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eu sou um judeu. Não estou à procura do louvor de qualquer homem aqui na terra. Não estou à procura da recomendação de qualquer homem aqui na terra. Internamente, eu sou judeu. Os meus pensamentos sou judeu. Na minha maneira de viver, sou um judeu. Eu tenho a palavra. Eu tenho a revelação. Eu tenho a verdade.
E porque eu sou judeu, circuncidado no coração, internamente, vejo-me a mim mesmo bem diferente de qualquer um. Por causa disso, eu não posso fazer o que outros fazem. O que lhe deu este conceito? O que lhe deu esta condição do coração? O que lhe deu aquele cometimento na sua alma? Deuteronômio 4, estamos lendo o verso 7. Deuteronômio 4, 7. Eu sou um judeu. Eu sou diferente. Eu sou distinto. Eu sou um peculiar. Eu sou tenho de convicção diferente. Deuteronômio 4, 7. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. Que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Estão a ver isso? Moisés disse a eles: idem por todas as nações do mundo, em cima, embaixo, norte, sul, este, oeste. Em todo o mundo, não irão achar nenhuma outra nação tão privilegiada, tão reta, tão favorecida, tão cometida e tão graciosamente escolhido pelo Senhor para dar todas essas leis, para nos dar toda esta palavra. É por isso, Mardoqueu disse: eu sou um judeu. Para nós é cometido a palavra, o caminho, não foi cometido numa outra pessoa, em nenhuma outra nação, em nenhuma outra província, em nenhuma outra pessoa peculiar, mas nos foi dado. Neemias, capítulo 9, Neemias 9. Estou lendo o verso 13. Neemias 9, verso 13. Eu sou um judeu. Em Neemias 9, versículo 13, diz: e sobre o monte de Sinai desceste e falaste com eles desde os céus. Tu falaste com nossos bisavós a partir do céu. Tu falaste com a nação judaica a partir dos céus. E deste-lhes juízos retos. Juízos retos. Não dou o que outras pessoas fazem e não tentamos nos comparar o que temos com o que eles têm. E se eles são diferentes, estão errados. Nós temos juízos retos. E se em qualquer outra coisa, se em qualquer princípio, e se há alguma prática, e se há alguma doutrina, algum ensino que eles retêm, diferente do que nós retemos, nós estamos retos e eles errados. É o que Mardoqueu soube, razão pela qual disse: continua a se prostrar. Eu não. Eu sou um judeu. Ele foi dizendo: nos tem dado leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizestes conhecer, e preceitos e estatutos e leis lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Estou lendo o verso 25. Apocalipse 2, verso
25. Mas o que tens, retenha o que tens, até quando? Até que eu venha. E aquele que vencer e guardar as minhas palavras até o fim, a ele lhe darei poder sobre as nações, e ele lhes regerá com a vara de ferro, como vasos do oleiro, e serão quebrados, como eu recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ponto número 2 agora. Queremos ver a congregação. Qual foi a sua atitude? Qual foi a sua reação a se firmar ao firmamento de Mardoqueu? E esta firmeza de Mardoqueu não foi somente afetou a ele, ou como Mardoqueu, afetou também toda a congregação nas 127 províncias no seu império. Ponto número 2. A cooperação e o carregamento da cruz de uma congregação suportiva. Venha o capítulo 4:1. Capítulo 4:1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, nas 127, em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em sacos e em cinza. Quero que olhe para estas palavras que lemos agora. A firmeza de Mardoqueu trouxe perseguição a toda a congregação em todas as 127 províncias, em todo o império. Ainda assim, todos concordaram com ele. Há uma coisa a entristecer-se, não mudaram. Uma coisa a ficar zangado, não se viraram. Uma coisa a chorar e se comprometer. Uma coisa a chorar e cair. Uma coisa a ter tristeza e mudar a convicção, mas não este povo. Eles choraram, tinham que chorar, porque o édito estava passando por todos os lados, que todos eles, num dia particular, seriam totalmente exterminados e erradicados, e emulados, destruídos. Nenhum deles permaneceria. Por causa disso, choraram. Choraram e lamentaram, mas não se comprometeram. Não deixe que as tuas lágrimas tornem-se as lágrimas do comprometido. Você entristece-se e fica lamentando, mas não vai te comprometeres. A pressão era sobre eles. Sentiram a pressão, sentiram que o fim estava a chegar. Nenhum profeta se levantou dizendo, não vai acontecer. Estavam tão tristes, choraram e jejuaram, mas não se comprometeram.
nenhum deles advertiu a Mardoqueu para reconsiderar a sua firmeza. Ninguém. Eles não se comprometeram. Eles continuaram, viram-se desfavorecidos, mas não se comprometeram. Não há nenhum grupo que disse: isto é um pequeno assunto, vamos escolher uma comissão de sábios. Precisam de alguma sabedoria. E se não terem sabedoria da alma, vamos alugar. Nenhum grupo disse isso. Nenhum grupo pressiona do que vê a Mardoqueu. Na sua tristeza, na sua lamentação, nas suas lágrimas, nos seus problemas, na sua perseguição, nas suas tribulações, eles se firmaram. Tu firmar-te-ás. Veja, algumas coisas podem acontecer que podem causar tristeza. Uma tristeza profunda, desafio, pressão. Isso não é o ponto. Nós estamos olhando o hoje, olhamos o futuro. Alguém aí, estamos a olhar para o futuro. Eu disse, estás a olhar para o futuro. Foi este futuro que fez a eles que, apesar da sua tristeza, apesar da sua lamentação, apesar da sua perseguição, não mudaram. Eu não mudarei. Eu não hei de mudar. Eu firmemente irei contender pela fé que uma vez foi dada aos santos. Deixa que os céus te ouçam. Eu firmar-me-ei pela fé que uma vez foi dada aos santos. Mardoqueu e todos os membros de toda a congregação em todas as províncias eram unidas, eram de um acordo indivisível. Por quê? Êxodo 24, 3. Êxodo 24, 3. Vendo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor, outras palavras podem ser pequenas, ínfimas, algumas grandes, maiores, com grandes consequências. Moisés disse a eles todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Mardoqueu e todas as congregações das 127 províncias eram da mesma mente. Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Verso 7. No verso 7, e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Disseram: não temos nenhuma opinião pessoal, não temos nenhum mandamento de nós mesmos, não temos nenhuma ideia como nossa. Tudo que o Senhor disser, seja pequeno, grande, afetando grandes áreas da nossa vida ou afetando uma pequena área da nossa vida, tudo o que o Senhor tem falado, nós faremos. Serás da mesma convicção em nome de Jesus. E quando Mardoqueu se levantou e obedeceu à palavra de Deus, e isso causou algumas perseguições na tua pequena família, e te causa algumas perseguições no teu local de trabalho, e te causa um grupo pressionante vindo a ti,
e colocando pressão sobre ti, não irá te esquecer a tua consagração. Não te vais esquecer o teu voto. Tudo que o Senhor disser, isso faremos. Neemias 9. Estou lendo aqui o verso 25. E possui casas, e de todos os seus bens, e vinhas, e oliveiras, e assim fizeram, estavam cheios, e tornou-se fartos e alargaram em grande bondade. Ainda assim, de tudo, lembraram-se das palavras que foram ditas pelo Senhor, obedeceremos à palavra de Deus. Eu obedecerei à palavra de Deus. Riquezas não te afastarão, bens não te afastarão, alta posição não te afastará, educação do mundo não te afastará. Continuaremos obedecendo a palavra de Deus em nome de Jesus. Atos, capítulo 4. Estamos lendo o verso 18. Atos 4, 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse e nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não poderemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Será o teu cometimento esse? Será o nosso cometimento esse? Verso 32. E era o coração da alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que toda a congregação concordou com Pedro e o resto dos apóstolos. Ainda que eram maltratados, ainda que foram aprisionados, ainda assim estavam todos no mesmo coração e a mesma alma. No capítulo 8, 1. Capítulo 8 de Atos 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele tempo uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, excepto os apóstolos. Verso 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte. O que eles faziam? Anunciando a palavra. Entendes? Não disseram: é um fogo por causa da firmeza do Pedro e João que nos trouxe a isto. Não tiveram a sabedoria de praticar a religião e deixar embaixo o cristianismo. Com uma sabedoria entendível que a perseguição dessa maneira não se pode quebrar. Agora que estamos espalhados em todos os lugares, então começarem a falar algumas coisas pintadas contra os apóstolos. Não. Eles entendiam cooperação e carregando a cruz. Toda a congregação
permaneceu com um J, assim deve ser também hoje, que tudo quanto estiver como resultado da doutrina de Cristo e o ensino de Cristo, tudo, qualquer que seja a área da doutrina, isto é, firme-se, a firmeza do povo de Deus na palavra de Deus. Tudo o que vier para ouvir de fora, qualquer que seja a perseguição que vem, como o resultado desta batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos, nós carregaremos a nossa cruz. Firmarmos em Deus, obedeceremos ao Senhor e não nos comprometeremos em nenhum modo em nome de Jesus. Mateus 16. Estou lendo o verso 24. Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Carregando a sua cruz, quando a cruz vier ao teu caminho pela firmeza, por causa da verdade, a verdade revelada, a verdade escrita, a verdade decretada, a verdade que Cristo, nosso Salvador e Senhor, revelou a nós, quando tu te firmares e houver perseguição por causa disso, carregarás a tua cruz. Irás seguir. Verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Ponto número 3 agora. A comendação e a coroação do vencedor santificado. Do vencedor santificado. Olhando a este homem Mardoqueu, verás o sinal e evidência da santificação. Com um coração santificado, puro e santo, ele fez tudo sem pedindo a recompensa ou recomendação, não buscava nenhuma recompensa, não pedindo nenhum reconhecimento, somente fez o que tinha que fazer. É uma pessoa purificada, santificada, sem o egoísmo. Ele expunha o mal. Ele odiava toda forma do mal. E ele viu que outras pessoas conspiravam para colocar em mão sobre o rei. O que ele fez é fazer algo ao rei como queria que os outros fizessem para ele. Ainda que a sua vida estava em perigo, alguém soube sobre isso e tinha que haver alguém que revelasse para que removesse o perigo. Ele sabia que o perigo estava perante o rei e assim ele tinha que fazer algo ao rei. E ele esperava que outras pessoas fizessem para ele. Por isso, depois de reportar o assunto para proteger o rei, ele voltou e expôs e colocou-se na sua tarefa quieto, vivendo para glorificar a Deus. Sem tocar trombeta, ele fez ao rei como se outros deviam fazer para eles. Similarmente, esquecido pelo homem na terra, ele foi lembrado por Deus no alto. No tempo certo, foi honrado, foi coroado. No tempo certo, serás lembrado, serás coroado. Não perderás a tua recompensa em nome de Jesus.
Ester 2, 21. Ester 2, 21. Naqueles dias, assentou-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigitã e Teras, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester, e Ester a disse ao rei em nome de Mardoqueu. Ester não tomou o crédito que tinha que ir a Mardoqueu. Ela informou o rei em nome de Mardoqueu e inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Outras pessoas disseram: o rei era negligente, somente escreveu. É a mão de Deus que lhe disse: somente escreva. O tempo para trazer chegará. Tudo que fazes, tudo que seja boa coisa a fazeres, já foi a escrita. O tempo de trazer à memória chegará. O meu tempo chegará. Capítulo 5, 9. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e Azeres. Digo o versículo 9. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se mover diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Veja, os éditos que os judeus seriam destruídos, Mardoqueu seria destruído, sim. Ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, e Ester e suas servas também jejuaram. O jejum não mudou a ação de Mardoqueu. Ainda que a resposta das suas orações não chegou, não mudou os princípios de Mardoqueu. As coisas que não apareceram facilmente, ainda que a vida ainda estava tão dura como era antes, assim que o problema se firmava, isso não mudou Mardoqueu. Aquele homem é um homem santificado. Nada irá mudou a ele, nem te encurvou, e nada vai te mudar a ti. Como sabemos que esse é filho de Deus? É de como sabemos que este tem a espinha dorsal, tem a santificação, tem a firmeza, tem a experiência com o Senhor. Viemos ao 14, verso 14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvadas de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu. E então era um fanático rígido. É por isso que, olha, matem-lhe perante outros, porque ele é tão rígido e muito firme. Livra-se dele agora. E então entra alegre com o rei ao banquete, e este conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer
a forca. Capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se foram diante do rei. Por que não escutou a música naquele dia? Por que não bebeu vinho? Ele era um descrente. Por que não trouxe talvez uma das mulheres Esther ou quem, para que tivessem junto um tempo e lhe colocar a dormir? Quem lhe fez trazer o livro das crônicas? Quem fez isso? Mas, e trouxeram achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bilgan e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Há muitas coisas escritas nesse livro de crônicas. O que levou a ler o livro de Mardoqueu é Deus. E o rei disse, então disse o rei, que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu, e os mancebos do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? Por que fez essa pergunta? Quem lhe fez fazer esta pergunta? É Deus. Podia ter decidido, nada se fez, ok, isto é o que será feito. Mas disse, agora, e Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Alguma forca que o Deus Todo-Poderoso não te preparou não será usado. E os mancebos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se não te deixou falar primeiro? Eu sei que você está na porta e vieste muito cedo de manhã, deve haver alguma coisa no teu coração. Então, vamos lidar primeiro com isso, depois iremos ao assunto do dia. Não, nem por certo, nem por certo. Amã, o teu inimigo, não terá a chance para tal. Então, o rei lhe disse, de quem se agradará o rei para que fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se o vestido de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, a palavra a seguir honrado, e vista dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levam-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada.
Eu sei quem é o homem. Quem é o homem? Eu sou o homem. Onde está o homem? Onde está a mulher? Olha o verso 10. Então disse o rei Amã: apressa-te, apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faz assim com o judeu Mardoqueu. Para o Mardoqueu judeu. Eu sou judeu, o judeu. Eu sou judeu, o judeu. Mardoqueu, o judeu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E tomou Amã o vestido e o cavalo, e o vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e a pregou diante dele. Assim se fará ao homem. Este homem não morrerá na forca. Este homem não verá vergonha. Este homem será honrado pelos céus e por nós. Assim será feito ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Depois de tal honra, depois de tal exaltação, depois de tal promoção, voltou à porta do rei, à porta da tarefa. Permanecerei no posto da minha tarefa. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, anojado e coberta a cabeça. Ontem era Mardoqueu a chorar, hoje é o tempo de Amã a chorar. Ontem tu eras quem chorava, hoje é o tempo dos teus inimigos a chorar e lamentar. Apressou-se a sua casa a chorar e cortou Amã e cobriu a sua cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Eles cairão. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, eu sou judeu. Eu sou judeu. Está a ver? É a herança dos judeus que lhe seguiram, e da semente dos judeus não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Mas sim cairás diante dele. Certamente cairás diante dele. Capítulo 7, 9. Então disse Abona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 covas de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei. Olha para isso, que falara bem. As tuas boas obras irão sobressair. Que falou bem para o rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nele. E o rei disse: todos que se levantarem contra o teu progresso já desapareceram. Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã. Ainda não está pronto para morrer. Não se arrependeu. Ainda está cheio de ira. Ainda está cheio de rancor. Ainda está cheio de ódio. Ainda está cheio de amargura.
o homem como este não está pronto para ir à eternidade, mas deixou sem salvação, então enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Para Mardoqueu não foi o fim. Para ti, isso não é o fim. Capítulo 10, 3. Capítulo 10, deixa-me que eu leia, verso 2. E todas as obras do seu poder e do seu valor e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque Mardoqueu me disse, porque Mardoqueu me diga, e coloca o teu nome. Esqueceste o teu nome. E porque Mardoqueu, o judeu, foi o segundo depois do rei Assuero. E grande era com os judeus e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Promoção, honra, coroação, gozo, alegria alcançaste. Será vosso. No tempo certo, a lembrança de boas coisas que tens feito virá. Não serás esquecido. Levanta-te e louve ao Senhor, não serás esquecido. Levanta-te e diga ao Senhor, eu não me comprometerei. Eu não me comprometerei. Tomarei a minha decisão na pequena coisa, na coisa grande, na coisa média, na coisa mínima. Firmar-me-ei. Então o teu tempo da promoção chegará. Abra a tua boca e consagra-te ao Senhor. Não serás abalado, serás incomprometível, incurvável, inquebrável. Serás o campeão com uma mente simples. Firmar-te-ás pela verdade. Abra a tua boca e fala com o Senhor em oração. Ora, tudo que ouvimos, printa no teu coração. Tudo que aprendemos, printa isso. E diga, Senhor, Mardoqueu foi, eu estou aqui hoje. Firmar-me-ei pela verdade de Deus revelada, pela verdade escrita de Deus, pelo decreto escrito de Deus. Firmar-me-ei. No meu escritório eu vou me firmar. Na minha família eu vou me firmar. Batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, eu firmar-me-ei. Deixa que milhares de Amãs à tua volta, eu me firmarei. Deixa que venha a oposição, eu vou me firmar. Deixa que os perseguidores venham, eu vou me firmar. Sem me abalar, vou me firmar. Incomprometivelmente, vou me firmar. Pela verdade da palavra de Deus. Pela doutrina da palavra de Deus. Pela revelação da doutrina de Cristo. Eu vou me firmar. Você terá uma mente simples, sabendo que eu sou judeu. Eu sou cristão. Eu sou crente.
um crente bíblico. Eu creio na Bíblia desde o princípio até o fim. Todo J, todo til e qualquer que outras denominações se encurva e se prostra e dizem: isto é pequena coisa, isto é coisa ínfima. Para mim, não haverá nenhuma coisa pequena, não haverá nenhuma coisa mínima na palavra de Deus. Eu firmar-me-ei pela verdade, sem se comprometer, sem mudar alguma parte da palavra de Deus, ou deixar, não somente não ensinar, não somente ensinar, nem somente pregar. Amã não teve caminho na minha convicção. Os conspiradores não terão nenhuma entrada na minha convicção. Tudo que eu aprendi, tudo que eu ouvi, irei obedecer. Não há punição por causa da perseguição, não há insulto contra insulto, não ridiculado nem dificuldades que podem mudar a minha mente. Eu irei me firmar. Alguma lei que vem contrária à lei de Deus, eu rejeito. Qualquer personalidade que se levantar entre mim e o meu Salvador e o meu Senhor, eu rejeito. Algum édito que vem entre mim e a palavra eterna de Deus, eu rejeito. Eu irei me firmar. Deixa que toda a congregação se firme. Deixa que toda a congregação coopere. Deixa que todo membro, em todas as congregações, em todas as regiões, em todos os estados, em todas as nações, qualquer que nomeia-se pelo nome do Senhor, na igreja que Deus levantou, como igreja bíblica da vida profunda, deixa que cada um tome o mesmo padrão. E tudo o que cruzar, o que vem, carrega a cruz. Qualquer desafio que vem, como resultado de se firmar, carrega o desafio. Qualquer nome que chamar, qualquer que seja a linguagem abusiva, qualquer que seja o ridicular, qualquer que seja o gesto que fazem pelo teu nome ou pelo nome da igreja, decida que terás a graça de se firmar. Firma-te. Firma-te corajosamente. Firma-te. Não se comprometendo. Firma-te na obediência à verdade da palavra que não pode mudar. Firma-te. Deixa que todo grupo de pressão que tenta fazer mudar a Mardoqueu, que este grupo de pressão seja dissolvido. Que não haja nenhum grupo em qualquer lugar tentando fazer igreja comprometer-se. Vá a eles, eu, com a força e energia da fé viva, dissolve esses grupos. Dissolve esses grupos para que Mardoqueu e todos os membros de todas as igrejas, de todas as congregações permaneçam indivisível, unido e será um.
Não caia, firma-te. Não se prostra, firma-te. Não te comprometas, firma-te. Não desista, firma-te. E então, o teu dia da comendação, o teu dia da coroação, o teu dia de coroação chegará. Você gravou de todo o bem que tu fizeste, quando tu firmaste. Quando tu te firmares por Cristo, a sua firmeza por Cristo irá ao aberto e a comendação virá. A recompensa virá. Reconhecimento virá. O gozo eterno virá. A recompensa virá. Continua em pé até aquele dia. Salvo, santificado, firme, imóvel, incorruptível, continua se firmando. Em nome de Jesus oramos. Crentes firmes, crentes não comprometidos, crentes incurváveis, crentes não abaláveis. Disse: em nome de Jesus oramos. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela palavra escrita. Obrigado porque tu tens trazido para nós hoje, para que a mesma força do caráter, a mesma espinha dorsal da convicção, a mesma mente incurvável, coração, espírito e alma, nos seja dado. Te agradecemos por causa desta revelação. Pedimos, Senhor, que fortaleças cada um aqui esta noite em nome de Jesus. Aquele espírito de Mardoqueu, em Mardoqueu, aquela força em Mardoqueu, aquela firmeza em Mardoqueu, dá a cada irmão e cada irmã esta noite em nome de Jesus. O passado já passou. A fraqueza do passado já foi. A fraqueza do passado é esquecida em nome de Jesus. Nova força em cada um. Novo poder em cada um. Nova coragem em cada um. Senhor, oramos por cada irmão, cada irmã, em cada um que tenha sentado a ouvir a palavra esta noite. Nós nos firmaremos. Senhor, oramos que toda boa coisa que o teu povo faz, pequeno, grande, toda coisa boa que o teu povo faz, público ou privado, toda coisa boa que o teu povo faz no ministério e ministração, eu oro que irá para a tua memória agradável aqui na terra, como aconteceu com Mardoqueu. Dá a cada um dos teus filhos, a cada um dos teus servos, a recompensa apropriada e recomendação em nome de Jesus. Lá nas alturas do céu, ninguém perderá a sua recompensa. Nenhuma irmã perderá a sua recompensa. Cada um aqui esta noite e todos que possam permanecer com este ensino conosco. Eu oro que haja especial proteção para cada um. Nos que querem se levantar forcas, aqueles que querem cavar,
aqueles que querem matar de uma ou de outra forma, a morte passará acima de ti. As forcas não serão feitas para vós. Vivereis todos os dias em diante. E mais tarde, mais tempo extra te será dado para que cumpras a vontade de Deus na tua vida em nome de Jesus. Não morrerás prematuro. Não morrerás prematuro. E alguma coisa, alguma seta do diabo, alguma forca do diabo, quer receber ataque espiritual ou físico, eu cancelo isso em nome de Jesus. Sedes curados em nome de Jesus. Sedes libertos em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, quebra todas essas forcas e deixa que o teu povo viva longo em nome de Jesus. E abençoa toda a obra das suas mãos. Gozo, paz, alegria, sucesso, honra, comendação, longa vida, com utilidade, profitabilidade e profitabilidade, seja sobre cada um e todos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Está feito. Em nome de Jesus oramos.